Muito bem, você que nos assiste nesse momento, nosso culto realizado aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus em Sorriso, você pode também estar conosco fazendo uma visita em uma das nossas reuniões. Amém. Vamos lá então, igreja. Abra Atos 18, 9 e 10 para você da internet. Os irmãos já estão aqui com esse capítulo aberto. E está escrito assim: teve Paulo durante a noite uma visão que o Senhor lhe disse. Qual foi a visão que Jesus disse, igreja? Não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Verso 10, porque eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Amém. Fazendo essa leitura hoje, irmãos, o Senhor me mostrou 3 conselhos que todo crente, todo cristão devia aplicar no coração. Para quê? Aqui a gente vê no contexto da história, o Paulo pregando a palavra, claramente chegou o momento que ele pensou, né? É hora de calar. É hora de parar, é hora de desistir, é hora de retroceder, vamos embora. Entenda, o contexto é isso, né? O que Jesus fala para ele? Não para, não cala, não temas, eu sou contigo. E olha, há muita gente nessa cidade. Então surge a mensagem, quem gosta de marcar título, né? Não desista, né? Você não pode desistir. Veja, igreja, eu estava refletindo, até falava no culto da tarde, se o próprio Paulo pensou em se calar, pensou em desistir, pensou em retroceder, sair, imagina eu e você. Vai ter circunstâncias, vai ter momentos que nós vamos ser levados, e muitas vezes até pressionados a fazer o que, igreja? Desistir. Olha, existe grandes lutas, sempre existiu. Jesus foi bem claro quando disse: no mundo tereis as aflições. As lutas vão vir, as dificuldades vão vir, os grandes desafios vão vir, mas nós não podemos desistir. Quando se fala de desistência, eu me lembro claramente, é uma inspiração, quando Deus fala assim que Ele não tem prazer naquele que recua, aquele que desiste, aquele que volta atrás. Agora, irmãos, eu fiz essa pergunta no culto anterior, quero fazer ela para você também. Existe alguma área da sua vida que você está pensando em desistir? A gente vai refletir nisso aqui, mas eu quero abordar aqui claramente, levar para o lado espiritual, depois a gente pode abranger aí, levar para outras áreas, né? A palavra ela é válida para todas as áreas. Mas vamos aqui fazer uma reflexão. Será que você, irmãos, em algum momento pensou em desistir da caminhada com Deus? Pastor, a pressão é grande, olha, eu achei que não era assim, eu pensei em desistir, ou estou pensando em desistir. Com essa palavra Deus está dizendo: não pare, não desista. Muitas são as pessoas que por causa das lutas elas desistem da caminhada da fé, da caminhada com Deus. Veja que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, embora pareça outros caminhos como alternativa, o que a Bíblia fala sobre outro caminho? Há caminho que parece ser bom, mas o fim é o quê? É morte, é destruição. Então nós estamos nessa caminhada, nós estamos nessa corrida da fé. Paulo fala assim: ó, por que paraste? Corrieis bem. Você estava tão bem, tão na fé, tão, né, caminhando, correndo, exercitando a fé, por que parou? Igreja, o apóstolo Paulo aqui, em algum momento, ele pensa então a fechar a boca, a se calar. E vem Jesus e diz assim: não temas.
Vem Jesus e diz assim: agora é a hora de falar. Quando você está pensando de calar, agora é a hora de você falar. E aí ele diz no versículo 10: eu sou contigo. Irmãos, quantas pessoas que pararam na caminhada com Deus, pararam na fidelidade para com Deus, pararam no comprometimento para com o Senhor, comprometimento para com a igreja, para com a obra do Senhor. Quantas pessoas que pararam de ter uma vida de santidade, pessoas que outra hora elas tinham, irmãos, uma vida de leitura bíblica, um devocional, uma oração, ela se consagrava, ela andava na obediência da palavra. Muitas pessoas pararam, muitas pessoas desistiram. Irmãos, Deus fala fortemente ao nosso coração, claramente, para quem está com o coração aberto. Ele está dizendo: não desista não, não para não. Ele está dizendo: se você não pode desistir, você não pode, irmãos, por causa das lutas, embora sejam grandes, embora seja difícil aos olhos humanos, em Deus nós temos motivos para não desistir. Não desista da sua caminhada com Deus, não desista da sua fidelidade a Deus, não desista, irmãos, do seu comprometimento com o Senhor, com a obra de Deus, não desista de ter uma vida de santidade, não desista. Veja, igreja, levando aqui agora em consideração outras áreas que a gente pode aplicar também, quantas pessoas que estão desistindo da família? Quando se fala família, a pessoa desiste de lutar pelo casamento, tem pessoas que desistem de lutar pela vida dos filhos, né? Certa vez eu ouvia uma mãe dizer assim: mas meu filho não merece o esforço que eu faço por ele. Irmãos, nunca foi por merecimento, nem nós merecíamos o que o Senhor fez por nós. É ou não é verdade? Aí uma mãe chegar ao ponto, né, estava desgastada, estava, né, precisando ali renovar suas forças, mas olha que ponto que chega, irmãos, uma situação de uma mãe desistir do filho e dizer: não, meu filho não merece o esforço, o preço que eu estou pagando por ele, fazendo tudo de bom e de melhor para oferecer para ele, e ele não está nem se importando com isso. Embora seja difícil, irmãos, olhar com a visão da fé, né? Continue fazendo, continue lutando, porque, irmãos, a circunstância nos faz olhar ao contrário disso. Veja que tudo que a gente passa e está enfrentando, a tendência é abrir mão, a tendência é desistir. Aí no mundo, aí fora, as pessoas vão dizer assim: não vale a pena mesmo não, você está perdendo tempo. Desculpa a expressão, quantas pessoas que falam assim: para de ser besta. É ou não é assim, irmãos? Lutando pelos filhos, lutando pelo casamento, pela família, e as pessoas estão desistindo. Olha só, também dizia à tarde, tem gente que desiste de lutar até pela sua saúde. A saúde vai se complicando, o físico vai ficando, né, frágil, e tem gente que desiste de lutar pela sua saúde. Irmãos, vai pela palavra, creia no poder de Deus. Se você não viu um resultado, urgentemente procure um tratamento. Procure outros meios, que é por permissão da palavra, para que você fique curado, para que você fique bem, irmãos, saudável. Mas tem gente que está dizendo: não vale a pena, minha saúde não tem mais o que fazer, não tem mais como reverter essa situação do meu corpo, né? A saúde está complicada. Não, irmãos, não desista de lutar pela sua saúde, não desista de lutar, né, pelos seus sonhos. Quantas pessoas que abriram mão dos sonhos que o próprio Deus sonhou,
Sonhos que foi, irmãos, lançado do coração de Deus para o seu, para o meu coração, e muitas vezes nós olhamos para a dificuldade, nós olhamos para a circunstância e acabamos então matando o nosso sonho, né? Tem muitas pessoas que enterraram os seus sonhos. O sonho foi morto, ela acabou sepultando, enterrando, acabou, não tem mais o que fazer. Não desista dos seus sonhos. Irmãos, não enterre os seus sonhos. Não jogue fora aquilo que Deus plantou com uma palavra, com uma promessa no teu coração, né? Então veja que se a gente olhar tantas coisas que passam por despercebido, e quando a gente vê, a gente desistiu. A gente abriu mão, a gente recuou, a gente então, não quero mais, não faz mais sentido, não é para mim, mas outra hora era, outra hora servia, outra hora veio de Deus para você, agora não é mais. A Bíblia me ensina que Deus não é Deus de confusão. Um Deus que, irmãos, fez a boa obra começar na sua vida, Ele é fiel para concluir essa obra que Ele começou. Amém, igreja? Então eu não posso desistir, por mais que está difícil, por mais que está complicado. Não, Deus está trabalhando. Deus trabalha para quem, irmãos? Para quem nele espera, para quem nele crê, para quem nele confia. Eu estou confiando, eu estou crendo, eu estou confiante que Deus está trabalhando para me ajudar. Amém, igreja? O que aconteceu aqui? Não sei se a sua Bíblia tem nesse versículo 9 e 10 do capítulo 18 de Atos. Está em vermelho? Sabe o que significa isso, né? Jesus falando. Jesus falou para Paulo. Jesus estava, irmãos, liberando uma palavra para Paulo. Qual que era a intenção daquela palavra liberada para Paulo? Irmãos, encorajar ele, desafiar ele a não desistir. Diga comigo assim, irmãos, diga: o meu Senhor sempre vai ter uma palavra para me encorajar, para me desafiar, para não desistir. Irmãos, entenda aqui o cenário, a história, o contexto. Se Jesus está falando, Paulo, não é hora de calar, então quer dizer que Paulo estava calado ou estava querendo calar. Se a Bíblia está falando, Jesus está dizendo não temas, é porque Jesus viu que ele estava com medo, Jesus viu que ele estava aflito. Se a palavra está falando, né, irmãos, é hora de pronunciar, então veja que ele estava na dele ali. Então entra aqui, irmãos, três direções que eu disse para você, que eu quero passar aqui para a igreja. Eu falei no culto da tarde que são 3 motivos para não desistir. Em cima desses 2 versículos que nós lemos, 3 motivos para não desistir, seja da caminhada com Deus, seja da fidelidade, do comprometimento, da vida de santidade, seja, irmãos, da saúde, da família, da vida profissional, do sonho. Esses 3 motivos que a palavra de Deus nos mostra aqui, nos traz aqui um encorajamento para permanecer prosseguindo e olhando sempre para Cristo, o nosso alvo. Amém, igreja? Glória a Deus. Então vamos aqui separar os 2 versículos em 3 partes. Coloca aí no versículo 10, por favor. Versículo 10 eu encontro a primeira palavra, o primeiro motivo que Jesus está dizendo para Paulo, para ele não desistir. O que Jesus está falando aí, igreja? Eu estou contigo. Embora a gente já escutou tantas vezes isso, sabe, irmãos, muitas pessoas perderam a sensibilidade do que representa essa declaração. Quando Jesus está falando para Paulo, eu sou contigo, irmãos, entenda, não é qualquer pessoa, não é qualquer um
é o próprio Senhor dizendo: eu sou contigo. Você tem, irmãos, um coração sensível para entender profundamente o que isso representa? Meu Deus, eu sou contigo. Me lembra aqui, irmãos, outros versículos, que se Deus é por nós, quem será contra? Olha só, eu sou contigo. Quem é comigo? O meu Deus. E se o meu Deus é comigo, irmãos, pode o inferno se levantar, pode as pessoas tramar contra a minha vida, pode alguma coisa, de mal tentar contra a minha vida, mas o meu Deus sendo comigo, irmãos, quem será? Então, o primeiro motivo que eu vejo aqui, que o Senhor está dizendo para Paulo: eu estou contigo. Por isso que eu pedi para colocar essa tradução. Vamos ler novamente em voz alta? Vamos lá, igreja, por favor. Eu estou contigo. Repete de novo. Eu estou contigo. Por maior que seja a dificuldade, a luta, Deus está dizendo: eu estou contigo. Esse é o grande motivo, irmãos, para você não desistir. Por quê? Porque você não está só, você não está desamparado, ainda que você não tenha pessoas, famílias, amigos, para estar do seu lado na hora que você mais precisa. Deus está dizendo: eu estou contigo. Você pode dizer isso para a pessoa que está perto? Aponta o dedo profético aí, o indicador, diga assim: Deus é contigo. Mais forte, vamos lá? Deus é contigo. Irmão, se isso não te motivar, se isso não te trazer, irmãos, um encorajamento, se isso não te desafia, precisa rever outros conceitos. Porque, irmãos, isso nos faz acreditar que por mais pecador que somos, Deus é comigo, Deus é com você, Deus está conosco, Deus está, irmãos, de mão estendida para nos ajudar. Aqui eu vejo, irmãos, o Salmo 23, é bem conhecido: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor. Quando a gente coloca Jesus como Senhor da nossa vida, como o pastor que simboliza biblicamente aqui, aquele que vai guiar os passos, aquele que vai mostrar a direção. Quando nós temos o Senhor, irmãos, como nosso guia, nada vai nos faltar. Então, se você tem Deus ao seu favor, você tem tudo. Amém, igreja? Você pode dizer isso comigo? Se eu tenho Deus em meu favor, diga: eu tenho tudo o que eu preciso. Eu já vi casos, que você já deve ter também deparado com casos. Eu conheci em outras cidades, aqui ainda não conheci, mas eu conheci pessoas que têm dinheiro, têm, irmãos, fama, têm status, mas tem um grande vazio dentro de si. Já conheceu ou já viu falar de pessoas assim? Aparentemente ela tem tudo, mas na hora que ela mais precisa, ela não tem nada. Ela não tem Deus, ela não tem paz, ela não tem alegria, ela não tem, irmãos, sossego. Quantas pessoas que vivem dessa forma? Tendo talvez condições financeiras, tendo ali, vamos dizer assim, pessoas no seu dia a dia, mas na hora do vamos ver, falta tudo. E entenda aqui, irmãos, você pode até não ter dinheiro, muito, você pode até não ter fama, você pode até não ter status, mas você tendo Deus, o que vai acontecer, igreja? Nada vai te faltar. Senhor é meu pastor e nada me faltará, Então veja que quando eu tenho o Senhor na minha vida, e quando então, irmãos, eu coloco no meu coração, Deus está comigo, eu estou com Ele, Ele está comigo,
nada vai me faltar. Embora aparentemente, irmãos, a gente está tendo falta de alguma coisa, a gente precisa recorrer. Deus, a tua palavra diz. Essa semana eu estava assistindo o pastor Jaime e ele estava dizendo, irmãos, numa pregação, que o que está faltando para a igreja, num posicionamento, não é colocar Deus na parede, não. É você e eu, irmãos, reivindicar os direitos que nos pertencem. Amém, igreja? Os direitos que nos pertencem, irmãos, nós precisamos reivindicar, né? Como reivindicar? Está escrito, aí você cita o versículo. Está na Bíblia, amém, irmãos? É você citar o versículo, não é? Tem gente que já entende, né, ali de uma forma, não, agora quer colocar Deus na parede, quer exigir algo de Deus. Não, irmãos, não é assim não. Reivindicar os nossos direitos, direito que foi conquistado na cruz do Calvário, que nós temos, irmãos, por herança, direito. Então nós temos que na oração, na busca, na súplica, né, rogando a Deus, nós temos que determinar, nós temos que colocar, irmãos, a fé em ação. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos ver o segundo motivo, versículo de número 10 ainda. Depois que Jesus disse, eu estou contigo, o que ele está falando aí, igreja? Vamos ler aqui na tela, eu gostei assim, né? No sentido de deixar mais claro. O que está escrito aí? Ninguém ousará, olha essa palavra, irmãos, ninguém ousará fazer-te mal. Ainda que alguém ouse, Deus não vai permitir que aquilo aconteça. Segundo motivo, irmãos, que se Deus é com você, ninguém te ousará a fazer o mal. Sabe, irmãos, está dizendo que ninguém pode te tocar. Nada pode te tocar. Volta a dizer, ainda que o inimigo se levante, ainda que uma pessoa, né, ela se coloca diante de você para ir contra você, Deus não vai permitir que ela venha te ferir, que ela venha te, né, atingir. A Bíblia não diz, irmãos, 1000 caem ao seu lado e 10.000 à sua direita, e você não será atingido? Eu estava lendo à tarde também o Salmo 27, o verso 3. O Davi está dizendo assim, ainda que um exército inteiro me cerque, ainda que muitas pessoas venham contra mim, o que ele diz aí, igreja? Eu não tenho medo. Ele está dizendo, eu confio no Deus que eu sirvo, pois Ele me dá a proteção necessária. Olha o Salmo 27:3, igreja, vamos ler junto? Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Então veja que o salmista nos mostra, irmãos, que na hora desse sufoco, nós temos que mostrar confiança, não só na palavra, não só no dizer, mas verdadeiramente, irmãos, não ficar com medo. Não vou temer, não vou, o medo quer me vencer, o medo quer me bloquear, o medo quer me paralisar, mas eu não vou deixar que esse medo venha, né, atuar na minha vida. Eu não vou ter medo, eu vou confiar na proteção de Deus em minha vida. Eclesiastes 10:4 está escrito assim, levantando-se contra ti uma indignação, né? Aí está indignação, levantando contra ti o espírito do governador. O que nós devemos fazer, igreja? Não deixar o lugar, não sair da palavra, não sair, irmãos, do posicionamento da fé. Quando o inimigo se levanta, quando o mal surge, não deixa a palavra.
vamos aqui, irmãos, refletir. Qual que é a primeira instrução que nós estamos vendo aqui no dia de hoje? Deus é comigo. Eu falava no culto da tarde, é claro que essa palavra pode, sim, claro que pode, mas pode ser qualquer outra palavra que Deus está falando ao teu coração, que já falou ao teu coração. Irmãos, isso é você não sair da sua posição. Levantou a mão, não, eu estou firmado na palavra, eu estou sobre a palavra, eu estou crendo. Deus está comigo, o Senhor está comigo, e mal nenhum ousará a me atingir. Isso é se posicionar na palavra. Levantando contra ti algum mal, não saia da palavra, não saia da direção de Deus, permaneça firme, não temas, continue acreditando que Deus vai estar te ajudando. Me lembra aqui outra referência, irmãos, a Bíblia diz que toda ferramenta preparada contra ti não vai o quê? Não vai prosperar. O inimigo tramou contra você, não vai adiante essa trama. O inimigo preparou uma emboscada, não vai funcionar. O inimigo pegou lá um laço para preparar para te derrubar, irmãos, não vai te derrubar. Por quê? Porque eu estou sobre a palavra. Só que olha aquela orientação de Paulo: ao que está em pé, cuide para que não caia. Nós estamos na palavra, temos que viver vigilante, temos que viver de olho aberto, porque, irmãos, o inimigo em todo tempo está bramando como leão ao nosso derredor. Estamos, irmãos, cercados de inimigos. Estamos aqui na presença de Deus. Você acha que nas esquinas por aí não tem demônios, espíritos, só esperando ali um vacilo nosso? Só esperando uma brechinha nossa para atuar na nossa vida, no nosso caminho, para trazer destruição? Claro que tem, né? A Bíblia nos ensina a fechar as brechas. Então nós temos que estar atentos. Eu não vou permitir que o inimigo venha me derrubar. Eu estou em pé, eu vou cuidar para não cair, porque pela palavra, ainda que a arma seja forjada, ainda que a arma seja lançada contra ti, não vai prosperar, não vai adiante. Amém, igreja? Os dois primeiros motivos para a gente passar para o terceiro. Quais são os dois primeiros motivos para você não desistir? Primeiro, Deus está com você. Segundo motivo para você não desistir: se Deus está comigo, o inimigo, irmãos, ou quem quer que seja, que se ousará a se levantar contra mim, não vai me atingir. Deus não vai permitir que o mal venha suceder. Ou seja, o que o Senhor está falando? Ninguém, ainda que o mal se levante, ou as pessoas se levantem, ninguém ousará contra ti. Já parou para pensar nisso, irmãos? Volto a citar aqui o Salmo 27:3. Ainda que um exército, ainda que muita gente me cerque, olha essa palavra: ninguém ousará fazer mal contra ti. Estou cercado de inimigo, nenhum deles vai te atingir. Estou cercado de obras malignas contra a minha vida. Irmãos, tudo isso vai cair por terra, nada vai dar continuidade, porque é como uma palavra do Senhor que Ele está liberando. Ele está liberando aqui que ninguém lançará mal de ti para te fazer o mal. Amém? Agora leia comigo aí a parte final. A parte final, o que está escrito aí? Já vamos entender aqui o terceiro motivo. Jesus está dizendo: pois tenho muito povo nesta cidade. Vamos repetir? Jesus falando: tenho muito povo nessa cidade. Eu entendi, irmãos, e eu busquei ler, reli, falei: Senhor, o que está aqui? É povo, é cidade. Olha o que Deus falou no meu coração. Existe um propósito que precisa ser cumprido.
Então, o terceiro motivo, irmãos, para a gente não desistir, é que Deus, mesmo nas maiores dificuldades que a gente enfrenta, mesmo nos maiores desafios da vida, sempre vai ter um propósito de Deus para ser cumprido. Amém, igreja? Tá grande a luta? Nessa luta tem um propósito de Deus para a sua vida. Tá difícil essa batalha que você está enfrentando? Deus tem um grande propósito para alcançar alguém, irmãos, para abençoar essa pessoa. Terceiro motivo, irmãos, não olha só para as dificuldades, não. Não olha só para os inimigos, não. Não olha só para as lutas, não. Por detrás de tudo isso, diga comigo, Deus tem o propósito por detrás disso. Problema no casamento, Deus tem um propósito. Deus quer te mostrar algo. Problema na saúde, problema financeiro, irmãos, Deus não quer apenas que você olhe aquilo, mas por detrás daquilo, Deus quer te ensinar algo. Deus quer te mostrar algo para te aperfeiçoar. Olha a declaração de Jesus, podia parar por ali, ó. Não temas, não se cale, eu sou contigo. Olha, o mal, ainda que se levante, não vai te atingir. Podia parar por aí. Mas Jesus falou, diante de tudo isso, na cidade há muita gente. Entenda, irmãos, no meio de tudo isso, tem pessoas para ser alcançadas com o propósito que Deus tem, para que através de mim e de você, a gente possa alcançar elas. Amém, igreja? Digam graças a Deus por isso. Então, Deus quer que a gente levante a nossa cabeça. Jesus estava dizendo, Paulo, levanta a cabeça. Existe um propósito nessa cidade. Existe um propósito no meio desse povo, que é muito. Existe um propósito para se cumprir. Irmãos, passe a olhar como está sendo explicado aqui hoje. Não veja só a luta, não. Por detrás da luta, fala para Deus, Senhor, qual é o propósito no meio dessa luta? Senhor, qual é o propósito no meio dessas dificuldades? Você já deve ter declarado, como eu, né? Maior é a luta. Ninguém já declarou isso? Quanto maior é a luta, maior é a vitória. Já ouviu isso, irmãos? E eu creio nisso também. Quanto maior é o desafio, quanto maior é a luta, maior é a vitória que Deus tem para você. Então, se está grande a luta, o desafio, está grande a dificuldade, grande também será a sua vitória que Deus tem já registrado no céu. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu poderia terminar aqui, irmãos, e eu perguntava para Deus, Senhor, já que entrei aqui no assunto propósito, me dá aqui algo a mais para acrescentar, para a gente deixar bem claro acerca do propósito. E aí eu fiz algumas pesquisas e Deus colocou no meu coração Efésios 2:10. Eu quero ler com vocês aqui, Efésios 2:10. Olha essa declaração. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. E agora, igreja? As quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém. Muda a tradução aí, só para me ver. Vê se aviva, por favor. Só fazer essa leitura no versículo 10 aqui. E eu já explico aqui o que a gente vai aprofundar no conhecimento. Olha aí, igreja, vamos ler junto? Olha na tela aí. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus,
para que realizássemos as boas obras que Ele planejou, como propósito, como planejamento. Planejamento é plano, tá? Plano, propósito. Para nós, há muito tempo atrás. Aqui, irmãos, eu estava meditando. Essa passagem aqui nos ensina que nós fomos criados por Deus com um propósito, né? Específicos. Cada pessoa tem, irmãos, um talento que pode ser usado para engrandecer o nome do Senhor Deus, né? Há 2 semanas atrás, numa quarta-feira, eu pregava aqui que nós temos que fazer tudo para a glória de Deus. É um propósito para se cumprir, né? Tudo que você fizer, tudo tem que ser, irmãos, para a glória de Deus. Então Deus tem propósitos, né? Deus tem para nós o propósito para ser cumprido. Agora eu quero entrar aqui, irmãos, nesse requisito aqui. Eu vou fazer aqui a pergunta, claramente não precisa responder em voz alta, mas você sabe qual é o propósito que Deus tem para você? Você já parou para perguntar para Deus: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Senhor, o que eu vou ser como instrumento nas tuas mãos? Você já parou para, irmãos, fazer essas perguntas para Deus? Porque, olha só, claro que não é o seu caso, mas tem gente que está há 5, 10 anos na igreja e não sabe qual é o propósito que Deus tem para ela. Tem gente que está na igreja, irmãos, apenas como ouvinte, sendo que já era para estar lá na frente, em crescimento de graça, né? de conhecimento, de tantas coisas que já era para a pessoa estar no avanço de fé, só que por não entender o propósito ainda está como membro somente. Claro que não qualificando, né, ser membro, mas está entendendo o que eu quero aqui dizer, irmãos, em cima da palavra? Tem gente, né, que está como membro, que já era para estar já com o propósito de Deus sendo cumprido. Eu vou aqui, irmãos, dizer algo, gostaria muito que você guardasse. Se você puder anotar, anote. Diga comigo assim: o propósito de vida só faz sentido quando nós colocamos em prática. Vamos repetir? O propósito de vida só faz sentido quando nós colocamos em prática. Embora se eu tivesse somente o propósito e não praticasse, irmãos, não teria sentido nenhum. Tem gente que tem, irmãos, o propósito, tem gente que tem os dons, talentos, tem gente que Deus deu virtude, Deus capacitou, Deus, irmãos, fez tanto por esta pessoa. Só que, irmãos, o que está acontecendo? Por não praticar tudo que Deus fez até então, não faz sentido. A pessoa está enterrando o talento. Você sabe o que Deus quer de você? Você já perguntou para Deus: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que, né, através de mim, né, como instrumento das tuas mãos, eu possa povoar os céus? Irmãos, a gente precisa visualizar, irmãos, o reino dos céus, o reino de Deus. Paulo fala que nós não somos desse mundo, mas nós temos que pensar nas coisas do alto, nas coisas de Deus. Só que muitas vezes a gente só está pensando no que, igreja? No material, no materialista, na terra, no conquistar, possuir, no ter. Não que seja errado, mas devemos focar mais nas coisas do alto. O que Deus quer de mim? O que Deus tem para a minha vida como propósito? Lembra da declaração final de Jesus para Paulo? Paulo, tem muita gente nessa cidade. Em outras palavras, Paulo tem muito propósito para se cumprir na vida dessas pessoas através de você, Paulo. Então não se cale. Paulo, não fique acomodado com medo. Amém, igreja?
O sentido da mensagem irmãos, Deus, para incomodar, como me incomodou, a dizer para a igreja que nós precisamos despertar. Precisamos despertar. Nós fomos chamados, somos escolhidos, temos o propósito, existem os talentos, dons, e não estamos utilizando. Muita gente está enterrando. O que você está fazendo para Deus? Será que, irmãos, é o que o Senhor espera? Que às vezes a gente está fazendo algo para Deus e Deus não está esperando aquilo. Ele está esperando mais do que aquilo que a gente está fazendo. Medita depois nesse versículo 10 de Efésios 2. Leia umas 3, 4 traduções diferentes para você ver. Está bem específico aqui. Essa passagem nos mostrando, ensinando que fomos criados por Deus com um propósito específico. Cada um de nós temos talentos que é para ser usado, irmãos, de forma evangelística. E o que a gente está fazendo para Deus? Não é fazer para o homem, não é fazer para o pastor em si, não, irmãos, é para o reino dos céus. Ganhar almas, evangelização. Será que nós estamos usando, irmãos, os talentos que recebemos para cumprir o propósito que Deus tem através de nós para ser feito? Volta a fazer aquela mesma pergunta inicialmente. Você sabe o que Deus quer de você? Você sabe o que Deus quer, irmãos, como te usar? Porque se a gente pegar a questão lá dos talentos, um recebeu quantos talentos? Alguém lembra? 1, 2, 5. Se a gente veja que cada um recebe conforme, irmãos, o que o Senhor tem para dar. O que Deus tem para te dar, Ele vai te dar. O que Deus tem para fazer através de você, irmãos, Ele vai fazer. Só que nós temos que cooperar também. Nós temos que fazer a nossa parte. Então, eu estava dizendo à tarde, veja só, é claro que a gente precisa analisar. Algumas pessoas são chamadas com o talento musical com a sua voz ou tocar instrumento para louvar a Deus. Mas, irmãos, nem todos foram chamados para isso. É ou não é verdade? Já pensou se todo mundo fosse chamado para estar aqui no altar? Cantar ou tocar instrumento? Ou até pregar? Não. Uns foram chamados para cantar, para tocar, outros para pregar, outros, irmãos, para ser ministrados. Eu tenho que entender o propósito. Eu também dizia à tarde, algumas pessoas elas receberam como dons e talentos habilidade para evangelizar. Você já viu que, irmãos, tem gente que tem facilidade de falar do amor de Deus? Tem gente que, irmãos, olha, depois de falar, ela fala assim: nossa, nem caiu a ficha que eu falei tudo isso de Deus, que eu falei tudo isso da palavra. Já aconteceu isso com você? Você começa a falar, de repente você fala: poxa, eu falei tudo isso. Irmão, se alguém um dia perguntar algo que foi pregado, tem coisas que eu não lembro, porque foi o Espírito que deu, que foi entregue. Não foi nada programado ou algo registrado aqui para repetir a você. Então é a coisa que a gente tem que entender, que quando recebemos do Senhor, a gente tem que passar adiante. Eu gosto sempre de citar, uma hora ou outra eu estou falando, o que eu recebi eu vos dou. Paulo disse isso. O que você tem recebido está parando em você? O que você tem recebido, o que Deus está te entregando, irmãos, vai morrer em você? Não pode. Tem que passar adiante. Tem pessoas para serem evangelizadas, e você e eu precisamos compartilhar a mensagem de Cristo. Como? Como Deus quer.
Não se preocupe como você vai fazer, apenas se coloque diante de Deus e diga: Senhor, que eu faça como o Senhor quer. Né? Não procure imitar, copiar ninguém não, irmãos. Faça como Deus quer que você faça. Amém, igreja? Outras pessoas, elas expressam os dons, os talentos, de forma generosa em ajudar os necessitados com os seus recursos. Já viu pessoas assim? Que são generosas? Né? Ajuda o próximo, ajuda o necessitado. Isso também irmãos, fazer a obra de Deus. Isso também né, fazer a vontade de Deus. Né? Se você foi chamado para ser generoso, para ofertar, para, vamos dizer assim, investir, seja na vida de alguém, seja no ministério, irmãos, não retém não. Né? Não sei se você compreende, irmãos, tem gente que é chamado para ser coluna da casa de Deus. Já ouviu algo nesse sentido, irmãos? Tem gente que é chamado para ser coluna, né? Para ser aquele pilar que vai sustentar a obra do Senhor. É um chamado, né? E a gente precisa cumprir. Claro que na sua condição que você foi chamado, seja generoso, faça com amor, dedicação. Amém, igreja? Podemos aqui citar outras tantas, né, virtudes, dons, talentos que Deus dá, mas eu quero finalizar dizendo assim, irmãos, independente do que você recebeu da parte de Deus, use isso para glorificar a Deus. Eu estava dizendo à tarde que, dependente da habilidade que nós temos, a chave principal é usar os dons para glorificar a Deus. Ser usado, irmãos, para que o Senhor cresça, para que o Senhor apareça. E lembra aqui da mensagem de semana passada, João Batista, né? Poderia ficar preso ali na mão das pessoas que queriam a intriga, a briga, a confusão. João Batista falou: não, que ele cresça e que eu diminua, né? Então veja que, irmãos, a chave é fazer tudo para glorificar a Deus e auxiliar as pessoas a conhecer Jesus. E o que nós estamos fazendo, né? Você já descobriu o seu propósito específico? Você já sabe o que Deus quer de você? Se você não sabe, eu vou passar aqui alguns conselhos. Se você puder anotar, irmãos, eu acho muito interessante ter isso anotado, que às vezes a nossa cabeça, né, passa por despercebida, a gente não lembra. E quando se fala de propósito, muitas vezes até se esquece facilmente, né? Para descobrir o propósito, como fazer? Primeiro, buscar a Deus em oração e na leitura da palavra. Para quê? Para entender a sua vontade. Para a gente entender a vontade de Deus, nós vamos, irmãos, ter essa resposta onde? Na oração e na leitura da palavra. Você vai entender qual é a vontade de Deus para a sua vida, se você ler a Bíblia e ter ali um devocional, um momento com Deus, ali uma comunhão com o Senhor. Pode ter certeza. O que eu estou dizendo, você vai colocar diante de Deus, vai ler uma palavra, vai dizer: Senhor, fala comigo, eu preciso entender qual que é a sua vontade para a minha vida. Deus vai te responder. Tem gente, irmãos, que às vezes fica procurando, né? Qual é o propósito de Deus na minha vida? Usando outros meios. Irmãos, os propósitos são revelados através da oração e da leitura da palavra. Amém, igreja? Segundo conselho que eu passo aqui para a igreja para descobrir o propósito específico: analise os seus talentos. Veja quais são os talentos, os dons que você já recebeu, para você ver como você pode usá-lo para servir a Deus. Talvez você já sabe o que fazer, como talento você já entendeu: nossa, olha, foi Deus que me deu,
Foi o Senhor que colocou na minha vida esse talento. Então o que eu devo fazer nesse momento, irmãos? Eu tenho que ver como usar ele, né? Para não enterrar. Senhor, eu quero te servir usando os talentos que o Senhor me deu. Eu quero te servir, te honrar, fazendo, né, conforme o que o Senhor tem, e assim usar esses talentos para glorificar o teu nome. E o terceiro conselho, irmãos, esteja atento às oportunidades na vida que Deus está te dando, vendo como podem estar conectadas com o propósito de Deus. O que isso quer dizer, irmãos? Tem oportunidades que, quando são desperdiçadas, a gente corre um grande risco de não ter elas novamente. Já viu casos assim, irmãos? Pessoas sempre esperando uma nova chance, uma nova oportunidade, mas nunca vem. Você está tendo a oportunidade que Deus te deu para cumprir o propósito, agarre com todas as forças. Irmãos, entenda, como se fosse a única, a última. Eu não vou ter outra, eu tenho que aproveitar essa oportunidade e glorificar a Deus e o nome dele ser glorificado com isso. Porque se a gente ficar pensando, não, se eu perder essa, depois Deus me dá outra, depois eu vou ter outra, aí a gente vai viver como, igreja? Acomodados. E Paulo fala, não vos conformeis, né? Não se incomoda não fica aí né, achando, pode ser que você não tenha mais a oportunidade que você já recebeu de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, para a gente terminar, eu quero até citar algo que nós falamos ontem na grade. Os irmãos que estavam aqui na aula da grade vai lembrar do profeta que levava a profecia para exortar, para corrigir. Os irmãos que estavam aqui ontem, lembra desse assunto? O que acontecia com o profeta? Todo mundo espalhava dele. Por quê? Porque as pessoas levavam para o lado pessoal. Quando Deus usa um pregador, um profeta, um homem de Deus, uma mulher de Deus para te corrigir, irmãos, não leva para o lado pessoal não. Fala, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar nessa condição aqui? Ontem na grade a gente falando sobre os profetas, né? O Jeremias, ele tinha poucos amigos, porque as pessoas, quando ele profetizava, ele liberava ali a profecia, as pessoas achavam, levavam para o lado pessoal. Não, é pessoal, porque ele sabe do que eu estou passando, do que eu estou vivendo, né? Então, quando você vier à igreja, ou quando você pedir para Deus falar o teu coração, irmãos, nunca pense que é algo pessoal, é porque o pastor me conhece, sabe do que eu estou passando, sabe? Isso vai te trazer um mal muito grande, isso vai te distanciar. Por mais que está doendo, né, vamos dizer assim, a lapada que vem de Deus para a tua vida, é porque o Senhor quer me moldar, é que Deus quer me ajudar. Então não vou levar para nada pessoal, não é o pastor em si. Nós cremos que é o poder de Deus operando através da palavra, da profecia, do que está sendo feito, para cumprir o propósito de Deus. Amém, igreja? Digam glória a Deus. Então, mesmo diante dos desafios, das dificuldades, das correções, surgem no nosso caminho, irmãos, né, o poder de Deus que se manifesta em nós, trazendo até mesmo segurança, trazendo paz para o nosso coração. O que vem de Deus para você te traz paz, te traz segurança. Agora, irmãos, o que não vem de Deus, joga fora, descarta. Eu já disse aqui em outra oportunidade, eu aceito oração, eu aceito palavra, mas no meu coração o que vem de Deus permanece. O que vem do homem, o que vem, irmãos, até mesmo de obra, né, infernal, cai por terra e não se cumpre em nome de Jesus. A gente tem que ter esse discernimento e pedir a Deus, Senhor, o que vem do Senhor eu creio, tomo posse, eu aceito. O que não vem do Senhor, que não vai edificar, que não vai cumprir o propósito, cai por terra tudo, né? Em nome de Jesus. Amém, igreja? Procure entender qual é o propósito que Deus tem para a sua vida. Procure
ser específico naquilo que Deus quer, né, te usar. Agora, igreja, quando você descobriu que é aquilo, faça como muitos profissionais fazem: investimento. Eu vou investir. Eu vou investir naquilo que eu fui chamado para fazer a vontade de Deus. Eu não estou falando em propriamente dinheiro, investimento, mas em dar tempo. Eu vou ler, eu vou estudar, eu vou fazer um curso, eu vou fazer alguma coisa, embora, alguns cursos é pago, outros você vê, não, mas Senhor, eu quero me aperfeiçoar para cumprir o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Amém, igreja? Então Paulo recebeu de Cristo, esses 3 motivos para continuar. Eu não sei se você estava pensando em desistir em alguma coisa, ou já desistiu. Com esses 3 motivos, o Senhor quer que você dê continuidade, para cumprir, irmãos, a vontade que Ele tem para ser feita através da sua vida. Então, que a gente possa parar, refletir e dizer: muitos são os motivos que o mundo, que as pessoas coloca diante da minha vida para me parar, mas Cristo, através da tua palavra, também me traz motivos para me encorajar a continuar. O Senhor, através da sua palavra, me traz desafios para continuar, e que a gente possa continuar firme no propósito que Deus tem para cumprir na nossa vida. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Fique em pé, vamos orar. Em nome de Jesus, Deus abençoe você da internet, compartilhe esse vídeo, certamente Deus vai falar o coração desta pessoa.